Olá pessoal, meu nome é Wallace Sanches. Esse vídeo para apresentar o trabalho na disciplina Gestão de Projetos de TI do mestrado profissional em Computação Aplicada do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da Universidade de Brasília. O objetivo proposto pelo professor Dr. João Melo da Silva, era que a turma criasse uma proposta de extensão do PMBOK para a Previdência Social brasileira. Foram divididos grupos para cada uma das áreas de conhecimento e o nosso grupo ficou responsável pela proposta de extensão para a área de conhecimento Partes Interessadas para a Previdência Social brasileira. O grupo é composto pelos membros Eliezer Henrique da Silva, Igor Tadeu Silva Viana Steller, Ronaldo de Jesus e Wallace Sanches de Oliveira. Vou começar apresentando o pôster. Esse é o pôster, a visão geral dele. Vou começar aqui pela parte de introdução. Na introdução nós falamos um pouco sobre essa área de conhecimento, partes interessadas do projeto, e colocamos que o gerenciamento das partes interessadas do projeto inclui os processos necessários para identificar as pessoas, grupos ou organizações que possam afetar ou ser afetados por uma decisão, atividade ou resultado do projeto. Esta área de conhecimento deve abranger processos para desenvolver estratégias de gerenciamento adequadas, com foco em aprimorar o engajamento das partes interessadas nas decisões e na execução do projeto, de maneira eficaz no decorrer de todo o seu ciclo de vida, usando a análise realizada de suas necessidades, interesses e impacto potencial no sucesso do projeto, permitindo realizar o devido monitoramento e controle do nível de engajamento dos stakeholders, assegura adequada interação entre as partes, ajustando as estratégias e planos para o engajamento das partes interessadas. A gestão das partes interessadas é fundamental para alcançar resultados na área de previdenciária, pois engloba tanto os contribuintes, associados, cooperados e seus dependentes do regime público quanto do privado, assim como órgãos de controle, prestadores de serviço e patrocinadores. Então, como eu já havia falado, o objetivo aqui é de criar essa extensão para a área de conhecimento, como colocamos aqui nessa parte. O objetivo é identificar as características comuns na área de conhecimento de gerenciamento de partes interessadas do PMBOK, suas extensões atuais e práticas ágeis de gerenciamento de projetos que contribuem para o sucesso de projetos de previdência social a serem desenvolvidos pela administração pública brasileira. A metodologia adotada foi a aplicação, seleção e priorização de um conjunto de dados bibliográficos sobre previdência social, gestão de projetos e métodos ágeis, que representam o estado da arte do assunto pesquisado. Dentre as bibliografias mais importantes, destacou-se o uso do guia PMBOK, suas extensões de software e governo, documentação sobre metodologia ágil, documentos e leis de domínio público sobre previdência no Brasil e no mundo. Vou mostrar aqui agora um pouco dessas referências e falar um pouco delas também. Como foi colocado, vou começar aqui pela segunda. Utilizamos o Guia PMBOK quinta edição, o Guia PMBOK quarta edição, as extensões de software, e governo, há uma documentação preparatória para o exame PMI-ACP, que é o exame de certificação ágil da PMI, e também, vou falar mais adiante, usamos o site da RIPSA, que é a Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Além disso, nós usamos também alguns fóruns que falam sobre a sexta edição do PMBOK, que nós já fizemos essa adaptação
já baseado na sexta edição do PMBOK, que será lançado em 2017. Nós temos aqui a visão geral dos processos das partes interessadas no projeto. O que foi proposto foi alterar esses 4 processos entre as entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Nós propusemos mudanças de inclusões ou alterações em cada um desses processos. Nessa imagem, eles são identificados da seguinte forma. Os que possuem formatação normal é porque não houve nenhuma modificação. Os que estão em negrito e sublinhado, eles foram incluídos. E os que estão em itálico e sublinhados é porque foram alterados. Os quatro processos da área de conhecimento de gerenciamento das partes interessadas são o 13.1, identificar as partes interessadas, o 13.2, planejar o engajamento das partes interessadas, o 13.3, gerenciar o engajamento das partes interessadas e o 13.4, monitorar o engajamento das partes interessadas. Essa descrição de cada um desses processos já segue o nome que foi dado para a sexta edição do PMBOK. Vou falar agora um pouco sobre quais foram as mudanças em cada um desses processos. No primeiro processo, que é identificar as partes interessadas, nós propusemos a inclusão da ferramenta Personas, que auxilia no entendimento sobre as partes interessadas. Personas é uma ferramenta que é proveniente da metodologia ágil e que ela busca dar nomes e trazer uma linguagem mais fácil, mais simples para cada uma das partes interessadas. E auxilia, obviamente, no entendimento de toda a equipe, de todos os stakeholders envolvidos sobre o papel de cada uma no projeto. A outra mudança proposta nesse processo foi a alteração da saída registro das partes interessadas, com a sugestão de uma lista mínima de stakeholders que deverão ser considerados em projetos de previdência. Vou passar agora aqui para o restante das mudanças, que está aqui do outro lado do folder. No processo 13.2, que é planejar o engajamento das partes interessadas, nós propusemos a inclusão da entrada perfil da população, que fornecerá informações estatísticas dos beneficiários. Essas informações são importantes tanto para o projeto quanto para a operação da Previdência, pois fornece dados como idade da população, expectativa de vida, quantidade de pessoas incluídas no mercado de trabalho, etc. Propusemos também a inclusão da entrada disponibilidade das partes interessadas, que adapta as iterações à disponibilidade dos stakeholders. Essa entrada ela é proveniente da extensão de software. O objetivo é simplesmente realizar entregas de acordo com a disponibilidade das principais partes interessadas. Para o processo gerenciar o engajamento das partes interessadas, nós propusemos 3 inclusões. A primeira foi incorporar os valores das partes interessadas, que também é proveniente da metodologia ágil, que possui um dos maiores valores da metodologia ágil, que é realizar sempre entregas baseado no que gera valor para os stakeholders. Nós incluímos também a técnica radiadores de informação, que é uma ferramenta para melhorar a comunicação sobre o andamento do projeto, sobre as decisões do projeto, que são basicamente gráficos que são disponibilizados em lugar comum para que todos possam ter acesso. O terceiro e uma das mais importantes que nós falamos foi a sugestão da criação
de uma rede interagencial permanente de informações para a Previdência, que nós chamamos aqui de RIPRE. Essa rede ela garantirá o engajamento dos participantes. Nós propusemos essa rede baseado numa rede que já existe para a saúde, que é a RIPSA, que nós citamos aqui na referência, que é a Rede Interagencial de Informações para a Saúde. É uma estrutura que é composta por vários órgãos, que o objetivo é justamente garantir o engajamento e fornecer informações que gerarão indicadores para os gestores públicos. Nós temos aqui uma imagem sobre o papel dela e quais são os envolvidos. Então, como exemplo, nós temos aqui representantes dos órgãos públicos de governo, governos estaduais, INSS, governos municipais, MPO, Ministério da Fazenda, MDS, representantes de instituições privadas como o Sistema S, CNI, fundos de pensão, Petros, Petrobras, FUNCEF, Caixa Econômica, Previ, Banco do Brasil, Postales, os Correios, órgãos reguladores no contexto previdenciário, que é Previx, CVM, SUSEP, as universidades, representantes da sociedade civil, que são os aposentados, pensionistas e contribuintes, órgãos de controle, CGU e TCU, e representantes de sindicatos e associações. Esses membros desses órgãos, eles se reunirão de forma sazonal para fornecer informações que serão de extrema relevância tanto para projetos de previdência quanto para a operação da previdência em si. Por fim, no monitorar o engajamento de partes interessadas, nós propusemos que o relatório de engajamento da RIPRE fosse utilizado como entrada para as ferramentas desse processo. Então, esse relatório, que seriam compostos por atas e outros artefatos, eles serviriam para que fosse monitorado se as partes interessadas citadas ali na RIPRE, se elas estão realmente participando e fazendo seu papel no qual foram designados. Então, voltando, resumindo, foram essas as propostas. Identificação das partes interessadas, inclusão das pessoas, a saída, registro das partes interessadas foi modificado. No planejamento do engajamento das partes interessadas, nós propusemos a inclusão das entradas perfil da população e disponibilidade das partes interessadas. No gerenciar o engajamento das partes interessadas, foram propostas as ferramentas e técnicas incorporar valores às partes interessadas, radiadores de informações e o RIPRE. E por fim, no monitorar o engajamento das partes interessadas, foi proposta a entrada relatório de engajamento RIPRE. Incluímos também no pôster qual que é a conclusão do resultado desse trabalho, o que nós conseguimos alcançar. Então, conclusão. Uma extensão PMBOK para o projeto de previdência contribuirá para que os gestores públicos possam ter uma referência na elaboração de propostas de criação ou alteração dos atuais modelos de previdência, contribuindo de forma significativa para a formação de novas políticas e fortalecimento dos mecanismos de atendimento para todos os beneficiários da Previdência Social. As alterações e inclusões de processos da área de conhecimento partes interessadas, sugeridos nessa proposta de extensão, trarão benefícios principalmente na identificação e engajamento das partes interessadas, com a proposição de uma rede interagencial permanente de informações para a Previdência e a incorporação de processos ágeis no gerenciamento do engajamento. Então é isso, pessoal. Agradecemos vocês que participaram aqui com a gente. Um abraço, até mais.